Então, bem-vindos e bem-vindas ao nosso webinar sobre dislexia, a luta pelo insucesso. Isto vai ser uma versão assim muito reduzida para tentarmos falar um bocadinho de tudo. Não dá para aprofundar muito, senão estaríamos aqui imenso tempo, não é? Isto é mesmo uma versão curta do curso que temos disponível sobre a dislexia. Falamos um pouco de todos os conceitos, sem aprofundar nenhum, mas vou tentar tocar naquilo que é mais importante sobre cada tema e tudo que está ligado com a dislexia. Então, antes de mais, quem sou eu, não é? Porque é que sou eu que estou a fazer isto? Então, chamo-me Sónia, sou psicóloga escolar e educacional. Fiz o meu mestrado integrado em Psicologia, não é o curso, na Universidade do Minho, terminei em 2010 e depois, em 2014, depois de começar a trabalhar e a perceber que aquilo que eu tinha aprendido não era suficiente para fazer, não digo nada, não é? Mas que não era suficiente para dar uma boa resposta no meu trabalho, que precisava de mais. Resolvi procurar outras respostas e foi aí que comecei a explorar mais a neuropsicologia. Fiz 2 pós-graduações, uma na parte da avaliação e outra na parte da intervenção, que realmente me vieram dar as respostas que eu andava a procurar. Não todas, continuo com muitas, não é? Ainda terei muita formação e muita coisa para aprender, mas pelo menos já me permitiu compreender melhor os casos que eu acompanhava e dar umas respostas mais eficazes. Entretanto, eu inicialmente, a minha carreira começou com os mais pequeninos, na intervenção precoce, e só desde 2016 é que estou mais virada para as escolas. Fui fazendo também ao longo deste tempo alguma consulta psicológica na área escolar e educacional, ou seja, as consultas que eu faço são, mesmo em clínicas privadas, são na área escolar e da educação. Esta experiência e a formação que eu fiz permitiu então o reconhecimento por parte da Ordem como especialista em educação e também na especialidade avançada de intervenção precoce, né? Desde 2016 que tenho este reconhecimento da parte da Ordem. Passando agora àquilo que nos trouxe aqui, não é? A luta pelo sucesso, porquê? O que é que nós encontramos muitas vezes em muitos dos nossos alunos? Baixo rendimento, não é? Más notas ou notas abaixo daquilo que nós sabemos que eles são capazes, não gostam da escola, têm dificuldades com a matemática, não é? O bichinho da matemática. São alunos que estão desmotivados, não têm vontade de ir para a escola, não sabem para que é que a escola serve, dão muitos erros na escrita, não gostam de ler. Isto é um problema com muitos dos nossos alunos, não gostam mesmo de ler, não gostam de escrever. Muitas vezes têm problemas de comportamento, e atenção, os problemas de comportamento, às vezes nós pensamos que são falta de educação, pode ser em algumas situações, mas se calhar na grande maioria os problemas de comportamento estão a ocultar outros problemas que a criança pode ter, porque é mais fácil ter aquele rótulo de mal comportado do que de incapaz ou de burro, que é como eles pensam, não é? Então eu prefiro que me vejam, que os meus colegas, os meus professores e os meus pais me vejam como mal comportado do que como incompetente, não é? E isto é inconsciente. Claro que as crianças não pensam nisto, mas como uma forma de defesa da autoestima, acabam por usar o mau comportamento para se defenderem de outras dificuldades que tenham. Temos que ter sempre muita atenção ao mau comportamento para perceber muito bem a origem. Dificuldades em compreender textos, porque alunos que não leem, não estimulam a leitura, depois acabam por ler e não compreendem o que dizem os textos, não é? E por aí fora. Onde é que isto nos leva? Nós podemos estar a falar simplesmente de dificuldades em aprender ou problemas em aprender. E o que é que nós temos aqui? Podemos ter problemas de autorregulação comportamental, ou seja, a dificuldade do aluno em regular o seu comportamento, em estudar sozinho, problemas de motivação, problemas emocionais, não é? Ansiedade, depressão, e hoje em dia, infelizmente, com a situação que estamos a viver, temos muitos alunos com problemas emocionais. Problemas intelectuais, pode ser mesmo uma questão de capacidade. O aluno pode não ter tanta capacidade ou não ter aquilo que era desejado para conseguir realmente acompanhar o currículo como nós gostaríamos. E isto é diferente daquilo que se chama uma perturbação da aprendizagem específica. Na perturbação da aprendizagem específica, nós temos realmente aqui uma condição, um problema que está mesmo instalado. Não é só uma dificuldade em aprender, é mesmo uma alteração que temos no aluno. E aqui dentro desta perturbação da aprendizagem específica é que podemos ter aquilo que chamamos comumente de dislexia, que é esta perturbação com déficit na leitura, que pode ser então a dislexia,
com déficit na expressão escrita, que poderá ser disgrafia ou desortografia, ou com déficit na matemática, que poderá ser discalculia. E atenção, eu estou a dizer que poderá ser, porque isto são termos alternativos que nem sempre estão presentes. Ou seja, eu posso ter uma perturbação da aprendizagem específica, mas não ter dislexia. Está bem? Eu posso preencher os critérios que vou falar mais à frente, mas não ser dislexia. Já vou explorar um bocadinho mais essas questões. Antes de mais, sinais de alerta. Quais são os indicadores que as crianças me podem dar, desde muito pequeninas, que me podem dizer este aluno ou esta aluna é um potencial candidato a dislexia ou uma perturbação da aprendizagem da leitura e da escrita. E nós sabemos que a questão da leitura e da escrita pode condicionar toda a escolaridade, ou seja, se eu tenho dificuldades a ler e a escrever, isto vai condicionar também as minhas aprendizagens em outros domínios, na matemática, nas ciências, em tudo o resto. Então, quais são estes sinais de alerta? Eu aqui coloquei alguns, não pus todos, porque eles são muitos. E atenção que um aluno que venha a ter dislexia não tem que ter tido estes sinais todos. E alunos que tenham estes sinais podem ou não vir a ter dislexia, ou seja, eu até posso ter estes sinais e depois até consigo ir para a escola e ser um excelente aluno e não ter qualquer tipo de dificuldade. São indicadores. Na maior parte das situações que temos dislexia, efetivamente, houve a presença destes sinais até à idade em que foi diagnosticada, mas isto não é linear, está bem? Não tem que estar todos, e estando não quer dizer que venha a ser dislexia. Quer dizer que temos que intervir com eles. Então, quais são estes sinais? Em termos de fala, por exemplo, dificuldade na aquisição de vocabulário, quando são mais pequeninos, quando estão a aprender a falar, ou em utilizar a gramática corretamente. Ao longo do desenvolvimento, podem ter evidenciado dificuldade em pronunciar algumas palavras. E é claro que eles, em determinadas fases do desenvolvimento, não dizem alguns sons. E aqui, claro que eu estou a falar quando já é suposto dizerem estes sons, não os dizerem. Dificuldades na aprendizagem de músicas infantis, rimas, lenga-lengas ou o alfabeto mais tarde. Aqui temos crianças que no pré-escolar ou no jardim de infância, as educadoras já começam a perceber que não conseguem decorar as músicas, por exemplo, não se lembram das músicas, não cantam com os coleguinhas. E isto poderá ser um indicador de dificuldade de aprendizagem da leitura e da escrita. Dificuldade em perceber que os sons das palavras podem dividir-se em bocados mais pequenos, ou seja, que a palavra não é um único som. Não é? A mão tem o M, o A e o O, não é? O mão tem os três sons, ou os três fonemas que juntos dão a mão. Não é? E a dificuldade que estas crianças podem ter em dividir, a mão também foi um exemplo difícil, não é? Que sejam exemplos mais fáceis em dividir os sons das palavras. Outros sinais de alerta, por exemplo, dificuldade em criar ou identificar palavras que rimam, ou então em contar sílabas. Isto também é feito muitas vezes no pré-escolar, no último ano do jardim de infância, e há algumas crianças que têm mais dificuldade. Nós dizemos uma palavra e pedimos que nos digam uma palavra que rima, e a criança não consegue identificar uma palavra que rime com aquela. Não é? Ou então a fazer a divisão silábica. Crianças com dificuldade em manipular e distinguir os sons das palavras, esta aqui é mais idêntica que eu falei há um bocadinho, dificuldade em converter os sons das letras, os sons em letras e as letras em sons. Isto é o que se chama o princípio alfabético. Esta dificuldade surge normalmente no primeiro ano de escolaridade, que é a dificuldade em memorizar os nomes das letras. As crianças não conseguem saber, se eu disser o nome da letra, não sabem identificar qual é a letra. Ou então veem a letra e não conseguem lembrar-se qual é o som daquela letra. E depois, uma dificuldade, uma maior lentidão para aprender a ler. Ainda na parte mais de escrita. Dificuldade em lembrar os nomes e as formas das letras, ou então em nomeá-las rapidamente. Ou seja, até podem conseguir lembrar-se do nome, mas não é imediato. Demoram algum tempo a conseguir ir buscar aquela informação e saber qual é. Não são tão rápidos como deveriam. E nós temos que fazer isto de forma automática. Para fazermos uma leitura, nós temos que conseguir identificar a letra e o som imediatamente, senão não conseguimos juntar os sons todos e fazer a leitura. Substituir algumas palavras por outras com uma leitura idêntica. Por exemplo, eu estou a fazer leitura de carro e vejo ali algumas letras e leio carro. Ou lá diz saltou e eu leio salvou.
porque vi algumas letras e imaginei. Ou então outras com o sentido semântico idêntico. Por exemplo, aqui eu estou a ler uma frase, eu tenho um animal de estimação, é um, e pode dizer lá cão, mas eu vou dizer gato, porque o meu cérebro fez a frase sozinha. Não é? Então adivinhou o que é que vinha aí, não é? Ou então eu vou para a escola lá diz automóvel, mas eu vou dizer carro. Não é? Então é normal que estas trocas aconteçam. A velocidade da leitura é significativamente abaixo do esperado. Aliás, muitas vezes nós temos os alunos a lerem ainda sílaba a sílaba, no terceiro e quarto ano e mais tarde, ou então por subtração, na letra a letra ainda. Ainda mais sinais, eu não pus todos, eles são mesmo muitos. Dificuldade em colocar ideias no papel. Temos alunos que têm ideias geniais, mas depois não conseguem estruturar as ideias, não conseguem organizar as ideias e passar aquilo para o papel. Não conseguem construir a frase e depois não conseguem construir os parágrafos e muito menos um texto completo. Tem muita dificuldade a fazer isto. E depois, claro, se eu não consigo identificar bem a letra e o som, e depois nós temos letras que têm muitos sons diferentes, não é? Nós, por exemplo, só nas vogais nós temos 5 vogais e a estas 5 vogais correspondem 18 fonemas, não é? Ou seja, eu tenho que conhecer as 5 vogais e os fonemas, os sons que correspondem a cada uma delas. E em que situações é que vou aplicar isto, não é? Então, se eu tenho dificuldade em fazer isto, é claro que eu depois ao escrever vou ter ainda mais dificuldade. Então, muitos erros ortográficos, seja com trocas fonológicas. O que é estas trocas fonológicas? É quando eu leio mal e escrevo mal, não é? Por exemplo, eu escrevi daxi em vez de táxi, troquei o T pelo D. Ou então trocas fonológicas, ou trocas lexicais. As trocas lexicais é o quê? É quando eu leio corretamente, ou seja, aquilo que eu escrevi e aquilo que eu digo é o que eu pretendo, mas está mal escrito, tem um erro, não é? Tem ali, por exemplo, o táxi, está aqui, eu ao ler táxi leio bem, mas não é assim que se escreve táxi. Isto aqui é um erro lexical. Outros sinais, aqui que não tem a ver tão diretamente com a leitura e a escrita. Demoram muito tempo a fazer os trabalhos que impliquem leitura e escrita, não é? Que tem a ver com o tempo de realização. São crianças que ficam realmente extremamente cansadas quando têm tarefas de leitura para fazer. Crianças que se distraem com facilidade, não é? Estão sempre no mundo da lua. Às vezes é mais fácil estar distraído do que estar constantemente a ser confrontado com aquelas letras todas e a ter que as juntar. Crianças com dificuldade em recordar informações verbais. Por exemplo, datas, nomes, números, aquelas crianças que estão constantemente a dizer o coiso, aquilo, a coisa. Não é? Eu tinha uma miúda que realmente o discurso dela era muito isto, ela nunca se lembrava do vocabulário. Se eu lhe desse as opções, ela já me conseguia dizer qual era a correta que ela queria dizer, mas ela não conseguia ir buscar a palavra que queria para me dizer. Estava lá dentro, mas ela nunca conseguia ir buscar. Isto é importante, por exemplo, depois na forma como vamos avaliar as crianças. Estou a falar da avaliação em escola, não estou a falar da avaliação do desempenho cognitivo, por exemplo. Crianças que têm melhor desempenho em tudo que não implica leitura, não é? Tudo que é matemática, educação física, informática, ciências, coisas mais práticas. E atenção, a matemática antes dos problemas, porque quando começam a surgir os problemas com muito texto, começa a ser um bocadinho mais complicado. Dificuldades em memorizar listas, factos, orientações e instruções. São crianças que, se nós damos uma instrução muito grande, vão se perder, já não sabem o que é para fazer, não é? E muitas vezes, ouvimos os professores e os pais também a dizerem: se esforçasse mais, é preguiça, eu sei que é capaz, tenho que fazer um esforço, não é? E muitas vezes este esforço é muito maior do que aquilo que nós pensamos. Muito bem, depois de todos estes sinais, então, afinal, o que é isto da dislexia? E para compreendermos o que é dislexia, eu vou falar de duas coisas. Primeiro, a definição da Associação Internacional de Dislexia, é a que eu vos vou dar e vou desmontar, não é? O que está azul é o que a Associação nos diz e o que está vermelho é o que eu acrescentei, para conseguirmos entender melhor o que é que cada coisa significa. E depois, quais são os critérios para fazermos o diagnóstico, está bem? São duas coisas e isto vai responder àquilo que eu disse no início, que é uma perturbação da aprendizagem específica que pode ou não ser dislexia. O que é isto da dislexia, então? Primeiro, é uma dificuldade de aprendizagem específica, até aqui tudo igual,
de origem neurobiológica. O que é que isto significa? Há uma alteração no funcionamento cerebral. Ou seja, não é só uma dificuldade. O cérebro destas crianças funciona efetivamente de forma diferente. São áreas diferentes do cérebro que são ativadas, que são utilizadas. E esta dificuldade é caracterizada então por quê? Dificuldades no reconhecimento preciso e ou fluente das palavras. Ou seja, é uma dificuldade em ler bem as palavras, conseguir fazer bem aquela conversão da letra do som e do som na letra, e também fluente, ou seja, ler com a velocidade que eu quero. Porque se eu conseguir fazer bem esta conversão, mas ler muito devagar, eu vou estar a gastar a minha energia toda a fazer a leitura, não é? A juntar letras, no fundo. E a criança acaba de ler, e eu pergunto, ok, então o que é que tu leste? E a criança não faz a mínima ideia daquilo que acabou de ler. Não é? Ou seja, nós podemos ter um bom reconhecimento, mas a velocidade é tão lenta que não permite armazenar informação, não permite retirar informação. E aqui temos dificuldade nas duas coisas. Pode ser nas duas ou só numa, mas normalmente estão as duas associadas. Esta dificuldade resulta num déficit na componente fonológica da linguagem. Ou seja, há um déficit, isto tem a ver também com o funcionamento diferente do cérebro, que acaba por gerar este déficit na consciência dos sons, da forma como as palavras se organizam. Isto é, no fundo, a consciência fonológica, que vamos ver também um bocadinho mais à frente, no tipo de exercícios que podemos fazer e que devemos fazer com eles. Vamos falar um bocadinho mais disto. Para além disso, isto aqui, desculpa, ela que devia ter eliminado, que é inesperado em relação às outras competências cognitivas. Ou seja, estas crianças têm resultados mais baixos do que aquilo que esperamos delas, não é? Que se falarmos nas competências cognitivas como inteligência, dando-lhe assim um chavão, não é? Nós sabemos que eles são mais inteligentes do que os resultados que nos estão a dar. E em relação às condições educativas, ou seja, não tem a ver com o tipo de ensinagem, a forma como ensinaram esta criança, não tem a ver com o trabalho que foi feito pelas educadoras, não tem a ver com o trabalho que foi feito com os pais, não tem a ver com o tipo de professores que teve. É independente disto, ou seja, esta problemática iria existir mesmo na presença de bons professores, de bons educadores, a problemática mantém-se. Consequências secundárias, o que é que pode surgir? Primeiro, problemas na compreensão da leitura, porque se eu não estou a ler bem, não vou conseguir compreender bem o que leio, e depois uma reduzida experiência leitora, não é? Não tenho experiência a ler, não vou gostar de ler, não vou querer ler e vou evitar todas as tarefas que sejam de leitura. O que é que isto leva? Vamos condicionar, assim, o desenvolvimento do vocabulário em geral e de todos os conhecimentos. Porque se eu não conseguir ler, eu não estou a estudar, eu não consigo estudar em casa, por exemplo, se eu não leio. Não é? Como é que eu vou estudar? Se for matemática, exercícios muito objetivos, muito bem. Se for ciências, a ver ali as experiências, ver as imagens, muito bem. Mas se eu não ler os textos, a única informação que eu retenho é aquela que eu tiro das aulas, daquilo que ouço dos professores e da análise das imagens. E depois, claro, um baixo rendimento académico. Quando é que nós vamos então avaliar, quando é que vamos diagnosticar a dislexia? Antes de avançar, há uma questão importante que eu devo dizer. Quando nós falamos no início que pode ser, perante aqueles problemas todos, pode ser só uma dificuldade ou um problema de aprendizagem, ou pode ser uma perturbação da aprendizagem específica. Quando nós falamos de dislexia, nós temos que ter consciente que, sendo uma alteração neurobiológica, isto não vai ficar simplesmente resolvido, ou seja, eu não vou fazer uma intervenção de 1 ano, ou de 2 anos e 3 anos e o problema fica resolvido. Na dislexia não é assim, está bem? Numa perturbação da aprendizagem específica que não tenha a alteração neurobiológica, ou seja, que não seja a dislexia, que cumpra os critérios todos que eu já vou falar mais à frente, mas que não é dislexia, até podemos ter uma melhoria significativa. Quando estamos a falar mesmo de dislexia, os resultados serão tão melhores quanto mais cedo eu começar a intervir. Mas nunca vou resolver o problema. Eu vou dar à criança estratégias, vou ensinar o cérebro dela a trabalhar de uma forma diferente
para conseguirmos minimizar o problema, para que a criança seja minimamente funcional numa sociedade que exige que ela leia. Mas o problema não fica resolvido por si só, está bem? Mesmo que haja muita intervenção, haverá sempre alguma dificuldade associada. Nunca fica resolvido. Numa perturbação da aprendizagem específica pode ficar, e se for uma dificuldade ou problema da leitura, muito mais. Está bem? Mas quanto mais cedo nós começarmos a intervir, e mais cedo estou a falar de pré-escolar, maiores serão os resultados e maior será a eficácia e menores as dificuldades que a criança poderá vir a ter. Estou a falar do pré-escolar, estou a falar da intervenção o mais cedo possível, então quando é que nós vamos avaliar estas crianças? Nós já vimos os sinais de alerta, ou seja, já sabemos o que é que nos pode indicar que, atenção, aquela criança está em perigo, não é? Temos que trabalhar com ela. No pré-escolar, ou seja, nos 5 anos, é possível já fazer alguns testes de rastreio. Não são testes de avaliação. Nós vamos perceber se estes 3 indicadores são os que nos diz a literatura, que nos indicam, peço desculpa pela redundância, não é? Que a criança, tendo déficit nestas 3 áreas, poderá vir a ter dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita. Ou seja, estes são os indicadores de sucesso nestas áreas. Quando nós avaliamos estas 3 áreas, a consciência fonológica, a memória de trabalho verbal e a nomeação rápida. A nomeação rápida é aquela questão de ir buscar a informação ao cérebro e reproduzir. Quando nós avaliamos estas 3 áreas nas crianças e estas áreas estão em déficit, temos que começar a trabalhar já com a criança. Não é? Então, o que é importante é fazer este screening no pré-escolar. Se der para fazer com todas, ótimo. Porque vamos identificar crianças que podem vir a ter dificuldades da leitura e da escrita, independentemente de ser dislexia ou não. E vamos conseguir trabalhar já com elas, antes de elas começarem a ler, a aprender a ler e a escrever. Isto é o melhor que podemos fazer por eles. Então, no pré-escolar podemos fazer o screening. No entanto, a avaliação e diagnóstico da dislexia só pode ser feito a partir do meio do 2º ano de escolaridade. Isto tem a ver com os critérios, porque eu não posso diagnosticar uma perturbação da aprendizagem da leitura e da escrita antes da criança fazer a aprendizagem da leitura e da escrita. Ou seja, eu não posso fazer isto antes do 1º ano nunca. E mesmo durante o 1º ano, a criança ainda está a aprender. Ou seja, ainda é muito precoce. Para além disso, eu tenho que ter um problema que dura há mais de 6 meses. Eu tenho que dar pelo menos o 1º ano, que é o que é esperado que eles aprendam a ler e a escrever, e mais um bocadinho do 2º ano, para ter tempo de perceber se isto foi só o ritmo da criança ou se é realmente um problema que a criança está a ter com a aprendizagem da leitura e da escrita. Quem é que faz esta avaliação? E os professores aqui são fantásticos muitas vezes, porque conseguem perceber que alguma coisa não está bem e conseguem, se calhar em muitas das situações, acertar no diagnóstico. A questão é que precisa mesmo de ser validado por testes neuropsicológicos. Porquê? Porque, como vimos, é uma alteração neurobiológica e precisamos de aferir se realmente a questão da inteligência está dentro do esperado ou não. E isto, efetivamente, só o psicólogo é que pode fazer. Como é que decorre o processo de avaliação? Primeiro, tem que haver uma entrevista, não é? Normalmente com os pais, com as pessoas mais significativas para a criança, e depois desta entrevista, nós aqui também vamos ver a questão dos sinais de alerta, estiveram presentes, não estiveram, e outras questões de desenvolvimento que podem estar relacionadas com a dislexia. Depois faz parte diretamente com a criança a avaliação intelectual e neuropsicológica, que é a aplicação das provas específicas para aquelas áreas que falei, da consciência fonológica, e a avaliação do nível intelectual. E depois a avaliação dos processos leitores e ortográficos também, que se é esta a grande dificuldade, tem que ser devidamente avaliada, porque é esta avaliação que nos vai dizer o que é que eu tenho que trabalhar com a criança. A partir de onde é que eu preciso trabalhar com a criança? Quais são as competências a trabalhar com ela? Esta avaliação e o tal diagnóstico que eu vos falei tem que ser feito com base no DSM-4, no DSM-5, desculpem, que já saiu o 5 há algum tempo. Dentro do DSM-5 temos um capítulo que são as perturbações do neurodesenvolvimento, e é dentro deste capítulo que temos então a perturbação da aprendizagem específica, que pode ser com déficit na leitura, na expressão escrita ou na matemática. O que é que tem dentro deste manual de diagnóstico que é obrigatório utilizar para fazer o diagnóstico?
Para termos uma perturbação da aprendizagem específica, nós temos que ter estes 4 critérios cumpridos. A questão dos tempos, que eu falei, há pelo menos 6 meses, e basta ter um destes sintomas, não tem que os ter todos. São 2 mais relacionados com a leitura imprecisa ou lenta esforçada, dificuldade em compreender. 2 mais relacionados com a escrita, aqui o soletrar não é a melhor tradução, isto é tradução porque isto foi traduzido do DSM do inglês. O nosso em português tem soletrar, mas não é a melhor tradução, porque isto tem a ver com a parte da escrita, a conversão da letra no som. Ou seja, eu tenho a letra, eu quero escrever, e escrever letra a letra tem a ver com essa dificuldade. E depois são 2 relacionadas com a matemática. A questão do nível intelectual tem que aparecer durante os anos de escolaridade e este critério é muito importante, não é? Isto não pode ser explicado por outra condição médica, por exemplo, por um problema visual, por um problema auditivo ou um problema médico. Há depois também os especificadores, que pode ser com déficit na leitura, e no DSM faz referência à dislexia, que poderá ser dislexia, com déficit na expressão escrita, e aqui não fazemos qualquer tipo, não aparece qualquer referência à disgrafia nem à disortografia, mas eu vou falar delas. E depois com o déficit na matemática, que poderá ser então discalculia. Então as nossas DIS todas, a dislexia, discalculia, disgrafia e desortografia. Dislexia, como já vimos, estão comprometidas as habilidades da leitura. Na discalculia estamos a falar da matemática. Na disgrafia tem a ver com a forma como escrevemos, a caligrafia, seja o tamanho, não conseguir reconhecer a letra, por exemplo, ou seja, não é o que escrevemos, mas é como escrevemos. E a disortografia é que é o que escrevemos, não é? A dificuldade para escrever, rodar os erros ou estruturar as ideias do texto. Qual é a origem, então, da dislexia? Já passámos a fase a dislexia tem a ver com problemas no ensino, totalmente ultrapassado, também com problemas perceptivos, durante algum tempo também se pensou que poderia ter a ver com alterações na visão e por aí fora, mas também estão cada vez mais postas de parte essas teorias. O que é que nós temos? Fatores genéticos. Já foram identificados alguns genes e cromossomas em crianças com dislexia, crianças e adultos com dislexia. Sabemos que há também aqui uma componente hereditária. Muitas vezes em consulta ouvimos os pais a dizerem eu também tinha muitas dificuldades, ou a mãe também tinha, não é? Ou seja, isto tem aqui uma componente hereditária. Entre irmãos também é comum haver, se um irmão tem dislexia, é provável que o outro tenha, há uma grande probabilidade. Se forem gêmeos, ainda mais, é cerca de 70%. Penso que não tem presente os números, mas penso que entre irmãos 40%, se forem gêmeos monozigóticos, chega aos 70%. Tem origem também neurológica, ou seja, há áreas do cérebro, num leitor comum são ativadas determinadas áreas do cérebro, um leitor com dislexia ativa áreas diferentes, ativa uma das áreas também em comum, mas ativa áreas de funcionamento diferente, no fundo, por isso é que acaba por ter uma pior performance durante a leitura. E depois também os processos neurocognitivos, a questão do processamento fonológico, a forma como processamos as palavras e os sons, também está comprometido. Um mal nunca vem só, não é? E então, o que é que costuma aparecer juntamente com a dislexia? A terrível hiperatividade. E aqui é mesmo um mal nunca vem só, porque dentro da hiperatividade nós podemos ter hiperatividade, déficit de atenção ou hiperatividade e déficit de atenção. E é a parte do déficit de atenção que está mais vezes ligada à dislexia. Ou seja, se eu já tenho dificuldades em memorizar os sons das letras e em conjugar as letras, a ir buscar esta informação, se eu ainda tenho um déficit de atenção, esta dificuldade aumenta ainda mais. E o pior é que é provável que isto aconteça. Não é? Vamos ter que trabalhar estas duas questões, o déficit de atenção e a questão do processamento fonológico. Discalculia e a disortografia. É muito comum, se tem dislexia, também ter estes problemas. A disortografia quase sempre, não é? Porque é muito mais difícil escrever do que ler. E se eu tenho muita dificuldade a ler, ainda mais terei a escrever. Por isso a disortografia está presente quase sempre.
mas o tipo de intervenção acaba por ser a mesma para a dislexia e para a desortografia. A discalculia também é muito comum ter esta dificuldade na matemática com a dislexia. E depois os problemas emocionais, porque realmente todas estas dificuldades têm uma carga emocional imensa para estas crianças, que começam a experienciar estas dificuldades, não percebem porque é que têm estas dificuldades, porque é que as outras crianças não têm e eles têm, porque é que os amigos aprendem a ler e eles não aprendem, porque é que eles são sempre os últimos. Isto aqui depois também tem que ser trabalhado com eles, toda a gestão. Muito bem, agora, intervenção. O que é que nós podemos fazer com a criança? Eu já estou a falar há meia hora, tenho que acelerar um bocadinho, senão depois começam a fugir-me. A intervenção, 3 grandes eixos: escola, família e criança. Na escola, há as medidas de apoio à inclusão, o Decreto-Lei da Educação Inclusiva tem algumas medidas que podemos usar, eu vou falar mais à frente. A família tem que compreender todo o processo e dar o suporte emocional e o incentivo, e a criança fazer o treino e a intervenção de competências específicas. Então, na escola, aqui é importante isto principalmente em termos de avaliação. Quando nós falamos de igualdade, falamos de dar o mesmo a todas as crianças, certo? O que é que vai acontecer? Como podem ver pela imagem, nós temos crianças que com o mesmo conseguem, sem aquilo também conseguiriam, e outras que não conseguem. Quando falamos de justiça, nós vamos dar o que cada criança precisa para ter o mesmo. E é isto que nós queremos, a justiça. Quando falamos de avaliação e pedimos igualdade, o que é que nós temos? Não sei se conseguem ler, mas eu vou ler. Para garantir uma seleção justa, vocês farão o mesmo teste. Vão subir àquela árvore. Se nós temos uma turma com tantas crianças diferentes, como é que nós lhes podemos pedir o mesmo para que seja justo? E isto é extremamente difícil. Mas para vos dar um exemplo muito prático, é a mesma coisa que eu pedir a uma aluna que usa óculos todos os dias, que os tire no dia do teste. Porque se os colegas vão fazer o teste sem óculos, por uma questão de igualdade, ela não pode fazer com óculos. E com a dislexia, e é isto que a educação inclusiva tenta trazer para as escolas, esqueceu-se foi da parte que tem que trazer também recursos para conseguir aplicar isto, mas a educação inclusiva é isto, se eu tenho um aluno que tem um funcionamento diferente, ele vai precisar de uma prova de avaliação diferente, porque se eu não peço à menina que tem óculos para tirar os óculos para fazer o teste, eu também não posso dar o mesmo teste a este aluno. E isto aqui é realmente muito problemático, porque em termos de recursos, não foram dados os recursos às escolas para conseguir implementar isto. Medidas, o que é que nós temos? O que é que a legislação nos diz? Temos medidas universais que vão ser aplicadas pelos professores da turma, sem sinalização, sem ser necessário fazer seja o que for. O aluno precisa, os professores aplicam. Se não são suficientes, tem que ser sinalizada às equipas de apoio, às equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva, às EMAIs, e vão ser determinadas então as medidas seletivas. Em princípio, nos casos de dislexia não chegamos às adicionais, que é quando as seletivas não são suficientes, pode ser necessário, mas a maioria ficará entre as universais e as seletivas. Nas universais, o que é que nós temos? Por exemplo, exemplos de diferenciação pedagógica, que é uma das medidas. O que é importante na dislexia? Tarefas curtas, bem definidas. Lembrem-se que eles têm dificuldade em memorizar instruções muito grandes. Permitir a leitura de enunciados. Isto é fundamental, senão nós vamos estar a avaliar a capacidade deles lerem e eles não têm esta capacidade bem definida. Facultar, por exemplo, os vossos escritos, notas, orientações, tudo que seja mais gráfico possível. Promover a participação na aula e por aí fora. Nas acomodações, tentar estar próximo do aluno para perceber o que é que se está a passar. A coadjuvação em sala era ótimo, não é? Conseguir ter outro professor para poder ir reforçando algumas questões, não diretamente com a criança, no geral, mas para poder estar com a atenção mais dividida. Solicitar a participação oral, porque sabemos que é onde a criança terá o melhor desempenho, e avaliar isto, não é? O reforço positivo. Pronto, são só alguns exemplos que eu pus aqui de coisas que podem ser aplicadas na sala de aula. No processo de avaliação, e aqui é uma questão importante, não é? Testes com questões curtas, simples e diretas, o mais direto possível. Fazer a leitura dos textos. Valorizar a oralidade e sempre que possível fazer provas orais. Conceder tempo extra, porque sabemos que a criança vai demorar mais tempo a ler do que os colegas. Não contabilizar os erros. E diversificar as formas de recolha de informação. Frequência de sessões do SPO, por exemplo, aqui vou avançar um bocadinho.
Nas medidas seletivas, estas medidas são determinadas pela EMAI, por isso eu também não me vou alongar muito, ou seja, se aquilo que vimos até agora, e eu dei só alguns exemplos, não é suficiente para a criança ter um bom desempenho, vamos sinalizar a criança à equipa, e a equipa vai fazer a avaliação e vai determinar quais são as alternativas àquilo. Adaptações no processo de avaliação. Isto também não tem que ir à equipa, não tem que ir à EMAI, está bem? Os professores podem e devem utilizar estas medidas. Por exemplo, diversificação dos instrumentos de recolha de informação, já falámos nas acumulações, tempo suplementar, e aqui pode ser ou dar mais tempo para fazer o teste, ou fazer, por exemplo, o teste em 2 momentos diferentes, porque sabemos que as crianças com dislexia gastam efetivamente muita energia na leitura, ficam muito cansados só com as questões da leitura, só ao ter que ler. Ter alguém a ler o texto para eles é ótimo, não é? Resolve-nos muitos problemas. Ser possível a transcrição de respostas, quando temos a disgrafia e a desortografia, é importante. A leitura dos enunciados e atenção aqui da ficha A, que é a possibilidade então de ter condições especiais na avaliação nos exames. Só é possível ter esta ficha A, ter estas condições especiais nos exames, se as medidas forem aplicadas ao longo da escolaridade. Não é possível só chegar ao 9º ano, ou ao 12º ano, ou ao 11º, para fazer exames e pedir a ficha A quando isto nunca foi aplicado. Está bem? Isto tem que estar no processo da criança, que a criança realmente já está a usufruir destas medidas especiais de avaliação ao longo do tempo, que não foi pedido só agora. Algumas sugestões que a Associação Britânica de Dislexia deixa. Com dislexia, os alunos devem ter testes ou mesmo os textos, tamanhos 12 a 14, o tipo de letra, há algumas que são específicas de dislexia que são compradas, mas realmente o que as investigações têm mostrado é que estas são igualmente eficazes. Arial, Calibri, são letras mais direitinhas, sem grandes coisas, e os alunos conseguem ler melhor. O espaçamento entre as palavras deve ser de 1,3. Aqui esta parte devia estar com um espaçamento de 1,3, mas não ficou, peço desculpa. Que era para verem a diferença, ou seja, a palavra tem que ficar mais aberta um bocadinho. E o espaçamento entre linhas 1,5 ou maior. Em casa, então o que é que nós podemos fazer? Primeiro, compreender tudo o que se passa, não é? Perceber o que é que esta criança tem, porque é que a criança tem este problema e o que é que vai ser preciso, como é que vai ser o processo. Ouvir a criança, porque a criança muitas vezes tem dificuldade em verbalizar o que está a sentir. Quando são mais pequeninos, nem sequer têm capacidade de verbalizar isto, porque não estão a entender o que se está a passar. Temos que ouvir, temos que ajudar. Ajudar a não desistir e a treinar. Qual é a nossa tendência quando estamos a fazer uma coisa que não gostamos ou que não somos muito bons a fazer? Começo a fazer, isto não é para mim, desisto e viro costas. A má notícia é que estas crianças não podem fazer isto. Elas têm 12 anos de escolaridade obrigatória e vão ter que estar 12 anos na escola. Vão ter que estar 12 anos a ser confrontados com esta dificuldade. Por isso, vamos incentivar a não desistir e ajudar a lidar com esta carga emocional que esta dificuldade acarreta. Incentivar a criança a brincar e a explorar outras áreas em que é mais competente. Ou seja, como o meu cérebro funciona de maneira diferente, é normal que eu tenha outras áreas em que sou muito melhor. Então eu vou explorar estas áreas, porque são coisas que eu sou bom a fazer, o que sou boa a fazer. Vamos continuar a explorar também isto, para eu me sentir competente em alguma área. Não é? Porque se eu só insisto naquilo que não sei fazer, eu vou sentir-me cada vez mais incompetente, porque não sei fazer aquilo e não sei fazer mais nada. Não, vamos incentivar a que explorem também outras áreas. Apoiar na realização de tarefas como os trabalhos de casa. E isto pode ser tão simples como ler textos. Ler os textos para eles conseguirem fazer os trabalhos de casa. Reforçar sempre o esforço e não o resultado. O que me importa é aquilo que tu estás a fazer para conseguir, não é o que conseguiste. Não é? Porque muitas vezes o resultado não vai ser o melhor, ou aquilo que nós sabemos que, que a capacidade da criança seria possível dar-nos. Então vamos reforçar o que a criança fez para conseguir e não aquilo que conseguiu. Claro, depois fazer atividades específicas de treino com base na avaliação da criança, com base naquilo que quem está a fazer a intervenção com a criança, seja o psicólogo, seja o terapeuta da fala, seja o professor de educação especial, as atividades que sugerem para trabalhar. E depois jogos e atividades em família que podem melhorar a consciência fonológica. Que tipo de jogos? O jogo do stop, aquele de papel e caneta, que nós escrevemos nomes, países, cidades. Este jogo é fantástico
para trabalhar a memória, para trabalhar a atenção, para trabalhar a questão da nomeação rápida, a velocidade de processamento. Isto é espetacular. Dividir as sílabas, como se faz no pré-escolar, não é? Bola, quantas sílabas tem? Bola. Ir fazendo isso. Dividir também as palavras, por exemplo, numa frase, o João brinca com a bola. O João brinca com a bola. Isto numas fases mais precoces, está bem? Mas atenção que nós temos alunos no 4º ano que ainda não conseguem fazer isto e temos que trabalhar isto com eles. Em relação ao jogo do stop, podemos dividir isto e fazer o jogo das palavras. Palavras que rimam com... E podemos todos dizer palavras que rimam com aquela. Palavras que começam por determinada letra ou por determinado som. Podemos pegar na sílaba e não só na letra. Está bem? Ou palavras da categoria de meios de transporte. Não é? E isto tudo vai nos ajudar a trabalhar estas competências. Atividades específicas que nós fazemos geralmente com as crianças, e isto depende sempre do nível em que a criança está. Ler todos os dias. Para crianças com dislexia, para crianças sem dislexia e para crianças sem problema nenhum. Está bem? Isto aqui é fundamental, a leitura diária é fundamental. Eles têm que ter uma boa velocidade de leitura para conseguirem sucesso. Se uma das dificuldades era então a memorização, vamos trabalhar isto. Memorização e análise de lenga-lengas. Isto faz-se muito no jardim de infância. Atividades de rimas, segmentação das palavras em sílabas, segmentação das palavras em sons, não é? Bola, B-O-L-A, não é? Vamos dividir a palavra em sons. Todos os exercícios da associação grafema-fonema, da letra com o som. Manipulação fonológica, que são as mais difíceis. Por exemplo, omitir sílabas, adicionar sílabas, não é? Se eu pego numa frase, trocar as sílabas. Todo este treino, trocas lexicais, a questão dos erros, trabalhar os erros também. Pronto, isto era o que eu tinha para vos apresentar. Já ultrapassei um bocadinho o tempo que devia falar, que agora também quero responder às vossas questões. Isto aqui realmente é uma versão reduzida e tive que cortar algumas questões. Nós temos no curso, eu falo disto mais aprofundado, mesmo a questão das atividades para cada uma destas áreas que eu falei aqui, por exemplo. Eu dou exemplos de atividades daquilo que se pode fazer e claro que vou explicando melhor todo o processo, todas as problemáticas associadas, tudo o que se pode fazer na dislexia, quando temos dislexia e hiperatividade, com os problemas emocionais, como é que nós vamos lidar com a criança, o que é que nós podemos fazer. O curso está um bocadinho mais abrangente, isto é mesmo uma versão reduzida. Espero que tenham gostado, espero ter ajudado de alguma forma, espero contribuir para termos alunos mais felizes e crianças mais felizes. Muito obrigada pela vossa participação, estamos disponíveis, por isso, continuação de uma boa semana e de um bom fim de semana.